Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Estante e Prateleiras. Eu sou Carlos Alberto e quero dar boas-vindas a vocês. Hoje nós vamos falar do livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Este é o segundo livro do Machado de Assis no realismo. Quincas Borba, na verdade, é um romance que Machado de Assis escreve 10 anos depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi o primeiro livro do realismo, a escola que ele mesmo criou. Realismo é uma escola iniciada por Machado de Assis, em que critica a sociedade, é uma escola mais, como diz o nome, realista, e que está sempre fazendo uma ironia com a realidade, ou criticando a burguesia, falando das coisas que acontecem realmente na sociedade. Neste livro, Quincas Borba, Machado de Assis apresenta um narrador onisciente e onipresente. Quincas Borba já vem de outro livro, desse primeiro livro que eu falei, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba era um filósofo. Ele apareceu primeiro para Brás Cubas, primeiro como um mendigo, né? Era um grande amigo de escola, quando menino, tempo de escola, era amigo de Brás Cubas. O tempo passou, eles se afastaram, tal, mas quando adultos eles se encontram. Só que Quincas Borba aparece como um mendigo. Eles conversam, ele se apresenta, Brás Cubas não lembra dele, mas Quincas Borba se apresenta e diz quem era e tal. Depois eles conversam, Quincas Borba fala sobre a filosofia e diz onde mora, né? Mora na escadaria e tudo mais. E depois vai embora. Antes ele pede um abraço. É nesse abraço que ele enrola o relógio do Brás Cubas. Ele só vai perceber quando chega em casa. Brás Cubas vai olhar a hora. Isso no primeiro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O tempo passa e ele aparece novamente. Ele se apresenta como filósofo e explica um pouco da sua filosofia, né, que é humanitas ou humanitismo. O tempo passa e neste livro ele morre. Neste segundo livro, 10 anos depois, ele aparece como um grande filósofo. Ele tem amizade com um professor, o Rubião, conhece a irmã, que é Maria Piedade, e o Rubião, ele pretende que o Quincas Borba case com a sua irmã. O Quincas Borba chega a namorar, mas o tempo passa e acaba a irmã do Rubião acaba falecendo. Nisso o professor Rubião fica com o Quincas Borba na qualidade de enfermeiro, de cuidador, porque ele estava muito doente, né? Comprava os seus remédios, era um grande amigo. Quincas Borba tinha um detalhe muito interessante, que ele tinha um cachorro, ao qual deu o nome também, o seu próprio nome, Quincas Borba. O tempo foi passando e ele estava doente, muito fraco, já quase não passeia, o Rubião sempre passeava com ele, mas houve um tempo que, mesmo estando doente, Quincas Borba quis viajar. Tinha que resolver umas coisas no Rio, o que chama de corte, né, no Rio de Janeiro. Nisso o Rubião fica na casa cuidando do cachorro, das coisas. O Machado de Assis faz essa intertextualidade entre o primeiro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o segundo. E nesse segundo livro, o Rubião recebe uma carta de um amigo do Quincas Borba. Esse amigo é Brás Cubas. O Rubião ficou assustado porque recebeu a carta sobre a morte do seu amigo Quincas Borba, o grande filósofo. Então ele ficou pensando em o que fazer agora, uma vez que estava na casa do seu amigo, cuidando do cachorro, e o que faria. A primeira providência que ele tomou foi dar o cachorro, se livrar do cachorro Quincas Borba. Já perdeu o amigo, Quincas Borba, agora ele dá o cachorro.
Então ele deu para uma comadre dele, a Angélica. A Angélica recebeu, ela já gostava de animais, então recebeu e botou no quintal e foi cuidar dos animais. Pronto. O certo então é que, tempos depois, novamente na hora de abrir o inventário de quem seria o herdeiro, o Rubião ficou muito surpreso, porque ele recebia de herança todo o dinheiro do seu amigo, Quincas Borba, todo o dinheiro, o ouro, as casas, todas as casas que ele tinha, tanto em Barbacena, em Minas Gerais, como na corte, no Rio de Janeiro. Ele recebia todas as ações, as apólices, ações que ele tinha no Banco do Brasil. Então o Rubião ficou rico de uma hora para outra, porque recebeu toda a herança do seu amigo. Só tinha um detalhe: para Rubião receber a herança, Quincas Borba colocou uma condição. Ele tinha que cuidar do cachorro e cuidar como se fosse gente. Então ele tinha que alimentar, tinha que cuidar bem, e quando o cachorro morresse, ele devia enterrar no quintal da casa e no tempo apropriado devia desenterrar, cremar e colocar numa caixa e colocar num lugar de honra na casa. Essa era a condição. Assim que ele recebeu essa informação, ele correu logo à casa da sua comadre Angélica e foi pedir o cão de volta. A Angélica ainda achou estranho, porque entendeu que ele estava doando o cão. Mas ele disfarçou e disse que não, era só para cuidar por algum tempo. Então tomou o cão de volta e passou a cuidar daquele cachorro. O cachorro de fato acompanhava todos os momentos de Rubião. Ele estava sempre ao lado, recebia as visitas e recebia o carinho, como também recebia os chutes nas costelas. O bichinho sofria em alguns momentos, mas como um cão fiel, ele esteve sempre do lado do Rubião. E o livro começa exatamente assim, ele na janela e pensando como passou de professor para capitalista. A narração começa mesmo em Barbacena, né? Mas depois vai para o Rio de Janeiro. Quando Rubião vai para o Rio de Janeiro, na viagem no trem, logo à frente senta o Cristiano Almeida de Palha e a sua esposa, Sofia. Eles conversam bastante, o Palha fazendo perguntas. Percebeu que o Rubião era um homem do interior, era do interior de Minas Gerais. Então, ele puxando a conversa, acabou por saber que Rubião ia receber a herança desse grande amigo e que era muito dinheiro. Então, os dois, tanto o Palha como a Sofia, a esposa Sofia, então ficaram de olho nessa herança e fizeram amizade. Chegando ao Rio, convidou o novo amigo e o Rubião para almoçar, e convidava para almoçar, para jantar, e tornaram-se grandes amigos. Com o tempo, o Palha, que era administrador, ele passou a ter sociedade com o Rubião e passou a fundou empresas, né, com o Rubião. O Rubião, quando também no Rio de Janeiro, vivendo no Rio de Janeiro, atraiu muitos amigos. Então tinha sempre o almoço, o café, o jantar, era sempre acompanhado e conversava bastante, conversava sobre filosofia, sobre política e tudo mais. Nessa de ter muitas amizades e muita confiança no Palha e na Sofia, e nas visitas frequentes à casa da Sofia, acabou por indo ao baile, participando de festas, acabou dançando com a Sofia e se apaixonando por ela. Até que uma noite dessas, ele se declarou para ela e Sofia, na mesma noite da festa, também entregou tudo para o marido, né? Mas como eles já eram sócios e também o Rubião já tinha pago e tinha algum dinheiro emprestado ao Palha, então o Palha disse, não vamos cortar nenhuma relação, não vamos
não vamos fazer nada. Rubião visitava a casa, sempre conversando bastante. E as coisas, e o comércio, e a empresa continuou normalmente. O Rubião era um homem que, tendo muito dinheiro, ele sempre recebia os amigos em sua casa e gastava demais. O Palha, como bom administrador, percebeu que a situação não estava mais tão boa quanto antes. O tempo foi passando e ele viu que o Rubião era muito gastador, gastava demais nas festas, no teatro, comprando ouro, comprando pratas, comprando joias, inclusive para a esposa dele, para a Sofia. Então, em um certo tempo, ele percebeu que as finanças já estavam acabando, o dinheiro estava acabando. Ele tinha muito dinheiro, mas já estava acabando. Resolveu, então, por fim, a empresa, afirmando que ele tinha recebido proposta de um banco. Mentira. Na verdade, ele estava saindo, mesmo porque percebia que o Rubião estava falindo. Ele ficou com o dinheiro dele e o Rubião ficou cada vez mais pobre. O tempo foi passando e o Rubião, com a sua paixão, se elevou demais, se orgulhou demais, e na sua cabeça ele já se achava imperador, ele já se achava Napoleão, e foi crescendo bastante em sua cabeça, já imaginando coisas e dando títulos aos amigos e a Sofia, chamando de baronesa ou de outros títulos. E ele já estava falido e louco, andando pelas ruas, já falando sozinho ou falando com as paredes. Já o tempo passou e os meninos já faziam gozação, faziam brincadeiras com ele, gritando, ele andando e os meninos gritando, chamando gira, gira. Na imaginação dele era como se estivesse louvando e ele agradecendo, mas os meninos estavam brincando. Uma amiga, Dona Fernanda, pediu ao marido misericórdia, que tivesse piedade deste homem. Este homem era tão bom, ele era tão rico, fazia visitas, conversava tanto, e providenciou um lugar, um médico. Então foi cuidar, colocou mesmo no asilo. E ele foi se cuidar. O médico estava cuidando. E realmente o médico dava 2, 3 ou 4 meses para ele ficar bom. Com o tempo, o Palha foi visitá-lo e ele pediu um dinheiro emprestado e outro favor, que levasse o cachorro. O Palha fez isso, levou o cachorro e ainda deu o dinheiro. Com esse dinheiro e com o cachorro, voltou para Barbacena, que era a sua localidade em Minas Gerais. Mas aí ele já estava louco, não tinha ficado bom. Na sua cidade chegou à noite, chovendo, e ficou andando pelas ruas, pela igreja, e lá ele faleceu mesmo da loucura mesmo. 3 dias depois, o cachorro também morre. Esse livro tem umas características nós podemos perceber. Primeiro, este livro foi escrito nos anos de 1886 até 1891, sempre escrito em folhetins, né? Cada capítulo, folhetim, a estação. Depois de 91, no ano seguinte, todos os capítulos foram reunidos e foi impresso no livro. Então, o livro foi impresso em 1892. A filosofia Humanitas, que aparece neste livro e que apareceu no primeiro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma filosofia que mostra o princípio da vida. Ninguém podia ter medo da morte, ninguém podia ter medo de nada, porque as coisas acontecem. E ele explicava, Humanitas é a própria vida, é a organização da vida, é o princípio de tudo. E justificou com 2 histórias. Primeiro, sobre a morte. Ele disse que a morte não deve ser motivo de preocupação. Tudo isso é Humanitas. Então ele explica, Humanitas é assim. E conta a história da avó, né, que foi
foi atravessar a rua e foi atropelada. Mas aconteceu por quê? Poderia ter acontecido com um príncipe, com um barão, com qualquer pessoa, mas aconteceu com a avó dele. Mas aconteceu porque o motorista, né, desse carro, que é o carro da época, puxado pelos cavalos, como uma charrete, né? Ele estava com fome, tinha comido pouco, estava com fome, e tinha pressa para chegar em outro local, mas fez a viagem, né? E era como se fosse um carro de aluguel. Então, fazendo essa viagem, teve pressa, não prestou atenção, acabou atropelando a mulher. A outra história que ele conta é como duas tribos que devem ultrapassar uma montanha para comer as batatas que estão do outro lado da montanha. Antes de atravessar, já tem umas batatas suficientes para uma tribo. Então, as duas tribos devem se guerrear. Uma tribo só pode chegar ao outro lado da montanha, sustentada por aquelas batatas primeiras. Isso é o Humanitas. E do outro lado da montanha, a tribo vai viver tranquilamente. Essa tribo é a vitoriosa. Então ele diz, ao vencedor, as batatas. Esse é um título, é como que resumindo essa filosofia, essa teoria. Machado de Assis coloca essa teoria, né, uma filosofia, assim como que uma paródia, como que uma comparação ou uma ironia em relação às teorias que existiam já no final do século XIX. Então, isso é uma ironia. O realismo tinha essa característica da ironia, da linguagem ácida, da metalinguagem e em outras características que eu até citei também na outra resenha, quando falei de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A metalinguagem, você observa que, às vezes, você lendo este livro, você vai observar, ele fala do capítulo, este capítulo não deveria estar aqui, deveria estar em tal lugar. Às vezes, Machado de Assis coloca 2 linhas no capítulo. Este capítulo eu escrevi por isso e aquilo, dizendo o motivo por que está lendo. E ele também conversa com o leitor, como eu falei na outra resenha. Ele também conversa com o leitor, dizendo que você é que está pensando, você que imagina isso, mas talvez não tenha sido isso mesmo. Então, é uma característica do Machado de Assis. Este livro mostra também essa questão. O nome Quincas Borba, que está no livro, diz respeito ao filósofo ou ao cão. Sim, porque o filósofo ele esteve somente no início do livro. E o cão acompanhou o novo dono, né, o Rubião, por toda a obra. Então ele esteve até o final, foi fiel. Outro, Quincas Borba, cão, ele parecia, em alguns momentos, parecia que tinha recebido a personalidade do dono. Então o Rubião olhava para ele e ficava observando como se o filósofo estivesse dentro daquele cão. E então ele procurava fazer todas as coisas certinhas. Esta foi a resenha do livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Se você gostou, você dá o seu like, você se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho. Então, um abraço e fique com Deus.